Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, o verso 9 e o verso 10. No mês passado nós estivemos aqui falando sobre a vontade, o tema, a vontade de Deus, e eu gostaria de, na graça de Deus e na direção do Senhor, essa tem sido a nossa oração, ainda comentar com os amados mais alguns versículos, na verdade, esse versículo 10 que fala da vontade de Deus, mas hoje nós vamos ler vários versículos e eu gostaria de contar com a paciência, a disposição dos irmãos. Mateus capítulo 6, o verso 9 e o verso 10 diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gostaria de orar com os amados. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e continuamos a te louvar sempre, porque a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade tem estado sempre com o teu povo, com a tua igreja. E nós te agradecemos e temos motivos de sobra para exaltar e glorificar o Senhor por todas as provisões, todas as ações do Senhor. E nesses dias difíceis, dias de trevas, Senhor, nós temos tido a graça e a tua misericórdia nos envolvendo. E nós temos clamado para que a nossa alma seja tocada, como o nosso espírito foi tocado pelo Senhor, e que prevaleça sempre o Senhor, a tua palavra, e que possamos caminhar juntos como igreja do Senhor, como o corpo de Cristo, para que o Senhor seja glorificado nessa terra. Nós oramos te agradecendo, hoje e sempre. Amém. Amém, amados? Falando sobre a vontade de Deus, o versículo 10, né, aqui de Mateus, capítulo 6, mas eu lendo e meditando, os irmãos vão perceber, e eu quero me ater numa palavra, e posterior nós estaremos falando mais sobre essa questão da vontade de Deus. Mas Jesus começa a oração no versículo 9 dizendo Pai Nosso, né? E a palavra Pai aqui é muito significativo. A palavra Pai aqui é um marco na Bíblia, essa palavra Pai, porque ela é derivada de uma oração pessoal, a oração de Jesus em direção a Deus como Pai. E diga-se de passagem que é a primeira vez que um homem, né, que Jesus foi 100% homem, se dirige a Deus como Pai. É a primeira vez que em oração alguém chama Deus de Pai. E eu fui ver o significado, né? Estou lendo, como eu tenho dito para os irmãos, eu não sou conhecedor da Bíblia Sagrada, né? A gente tem conhecido porções, e graças a Deus por isso. A gente tem caminhado, tem visto irmãos que, pela graça de Deus, têm muito conhecimento. Então, a gente aprendendo também a fazer as leituras. E olha a palavra Pai, no grego, que significa pater, de onde se origina as palavras paternal ou paternidade, pater. E o que significa essa palavra pater no grego, né? Significa o seguinte: alguém
que tem infundido seu próprio Espírito nos outros, que atua e governa nas suas mentes, a sua vontade. Quando Jesus está dizendo Pai Nosso, nem vamos entrar no mérito da comunidade, do coletivo, o nosso, mas eu quero hoje parar aqui no Pai, para falarmos dessa atuação e desse governo de Deus na nossa mente, na mente dos seus filhos, na mente dos filhos de Deus. Porque, amados, se existe uma necessidade, é a necessidade de sermos salvos na nossa alma. Nós, como filhos de Deus, não temos necessidade de salvação do Espírito, porque o Senhor já tocou o nosso Espírito. O Senhor já nos salvou. É ação exclusiva, única, absoluta de Deus. No nosso corpo, podemos fazer algumas coisas? Podemos, devemos, temos a responsabilidade de cuidar bem do corpo, pois tem funções. O Senhor tem propósitos nesse corpo. Mas, principalmente, amados, o Senhor tem propósito, é na alma. Porque a salvação do nosso corpo não se dará hoje. Podemos cuidar, ser zelosos, atenção com as informações nutricionais, exercícios físicos, mas a nossa alma, amados, ela está no meio, ela está como, essa área da nossa tricotomia, de que a maior necessidade aqui é a salvação da alma. Porque se a alma não for salva, a vontade de Deus, pouco ou nada, será atingida, alcançada e realizada por qualquer um de nós. Por que Jesus está dizendo Pai? Por quê? Porque a alma de Jesus já tinha experimentado e é a única em absoluto que recebeu toda a atuação e governo do Pai. Porque Jesus diz, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Amados, eu não sei quanto a tua alma ou a nossa alma precisa ser salva. Eu não sei quanto que a gente já avançou. Eu já dei aqui um depoimento para os irmãos, nesse 1 ano e meio, que não é o fato de estarmos caminhando aqui com essa comunidade, mas é o fato do Senhor ter trabalhado na nossa alma nesse período, aqui, em outras reuniões, em outros lugares, mas também com a palavra de Deus sendo ministrada nas nossas vidas. E eu já falei que eu já experimentei o quanto esta palavra tem poder de atuar na nossa alma. Quantas foram as minhas deficiências, problemas, o que o irmão acabou de comentar aqui, mães e pais. E eu sempre disse para os meus irmãos, nós não temos que cobrar os nossos pais em nada, porque eles deram o que eles tinham e fizeram o melhor. Eu digo isso hoje, eu caminho com meu pai e minha mãe e tenho a liberdade diante de Deus para comunicar com eles a palavra de Deus, de compartilhar com eles a palavra de Deus e dizer, olha, o pensamento correto, o ensino da palavra é esse. E graças a Deus que meu pai e minha mãe, na idade que estão, com 72 a minha mãe, 78 meu pai, de maneira bem lenta, eles dizem, então é assim? Eu digo, olha, é assim a palavra de Deus. E o Senhor tem ganho o coração deles ainda mais, a alma deles, porque eles já foram tocados no Espírito. Eu digo que meu pai e minha mãe, o meu pai, alguns anos atrás, que foi alcançado pelo Senhor, minha mãe um pouco antes, mas pouco experimentaram de realidades espirituais, de experiências mais profundas, mas o pouco que eles tiveram, eles estão com o Senhor, estão firmes em Cristo. E graças a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe. Graças a Deus.
né, falando essa questão das irmãs, das mulheres, das mães e dos pais, a nossa responsabilidade, primeiro, de nós irmos diante do Senhor e termos a coragem de perguntar a Deus que área da nossa alma, onde é que nós precisamos ser salvos, para que o Senhor realize primeiro em nós, para depois realizar nos nossos filhos. E se necessário for, e se Deus assim o quiser, realizar nos nossos filhos, até primeiro do que nós ainda glorificamos o nome do Senhor. Essa é a minha oração, que o Pedro, Gabriel e a Rafaela, como filhos, que eles cresçam no Senhor, que avancem no Senhor, e não tem problema se eles forem melhores do que eu. Não tem problema se eles conhecerem mais do que eu na revelação do Senhor, e o Senhor dar a eles uma porção maior do que o Senhor tem me dado. E amanhã ou depois eu aprender com os meus filhos. Mas que acima de tudo o Senhor seja glorificado na vida deles. Na coragem que Paul Washer disse o seguinte: se o filho dele morrer antes dele, em serviço ao Senhor, ele será muito grato. Se ele morrer antes, como pai, espera ser um exemplo ao seu filho, sabendo o seguinte: encaminhado está e que continue caminhando no Senhor. Amados, como é que está a nossa alma? Porque o nosso espírito, graças a Deus, o Senhor já nos abençoou. O nosso corpo, o Senhor vai transformar um dia. Isso vai realizar, o Senhor vai realizar. Então, um pai é alguém que tem infundido o seu próprio espírito nos outros e que atua e governa suas mentes à vontade. A minha pergunta é a seguinte: Deus, eu poderia perguntar e já responder aos irmãos, Deus é nosso Pai? Do ponto de vista paterno, pater, da paternidade divina, Deus é Pai. Deus é Pai. Mas quando procuram Jesus, dizendo o seguinte: olha, está aí fora a tua mãe e os teus irmãos. E Jesus olha para aqueles que estavam sentados, a responder àqueles que estavam chamando Jesus, dizendo: eles querem falar contigo. Ele diz: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estes daqui que fazem a vontade do meu Pai, estes são os meus irmãos, a minha mãe. Amados, para nós como filhos, uma das maiores características, para não dizer a maior característica de um filho de Deus, é aprender, é se dispor a fazer a vontade do seu Pai que está nos céus, a vontade do Senhor. Cristo foi completo, absoluto. Cristo foi o maior exemplo, o referencial, esse paradigma. E eu quero ler aqui o que eu escrevi a respeito disso. Deus não é pai de quem o chama de pai. Deus não é pai de quem o chama de pai. Todos os dias, todas as horas, no mundo todo mundo, quase o mundo inteiro, sabe a oração do Pai Nosso, como uma ladainha, como um rito. Então, Deus não é pai de quem o chama de pai, mas sim daquele que faz a sua vontade. Marcos capítulo 3, que nós acabamos de citar. O fato de Jesus dizer que irmãos de Cristo, os filhos de Deus, são aqueles que fazem a vontade. E é claro que esses dias meditando e estudando, como eu falei para os irmãos, essa necessidade nossa, e é uma necessidade espiritual, de conhecimento das Escrituras. Eu fui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, mas é por uma outra ocasião, para saber qual é a vontade, que lá, inclusive, traz de maneira definida, né, o artigo, né, esta é a vontade de Deus, um artigo definido, mas precisamos entender qual é a vontade. No geral, a vontade de Deus é que vivamos como Cristo viveu aqui na terra, de maneira santa, separada, santificada. 1 Tessalonicenses fala de nós, além de sermos santificados e separados, não dados à porneia, não dados à fornicação. Amados, é corpo, alma e espírito. O Senhor não nos tem por fragmentos. O Senhor não nos tem por partes. O Senhor nos tem por inteiro, assim Ele o quer. Ele tocou no nosso espírito, salvou o nosso espírito, porque só um espírito salvo tem poder de Deus para dominar a sua alma, para render a sua alma à vontade de Deus.
A vontade de Deus não é fácil de ser cumprida. Precisa de esforço, precisa de disposição. Só gente corajosa, só gente aguerrida, só gente disposta, só gente que é violenta com ela mesma, no bom sentido, para não fazer a sua vontade, para não dar vazão, para não dar largueza, folga para a sua alma. Amados, dependendo do que você está lendo, dependendo do que você está assistindo, dependendo do que você está acessando no seu celular, no mundo, as conversas que se tem no trabalho, dependendo do que está se vendo, tocando, queridos, se a alma não tem sido uma alma tratada, grandes prejuízos nós estamos tendo e vamos ter se a nossa alma não for salva por Deus. Eu tenho falado para meus filhos, os três, eu e a Simone. Né? Eu sei que o irmão Zolta tem o grupo dos jovens casados, né? Tem o grupo de jovens, mas nós temos falado para eles o seguinte, e eles já sabem disso há um bom tempo. Essa questão da idade para namorar. E nós temos falado isso, o Senhor precisa tratar vocês ainda mais e mais. Porque sentimento, alma, 13 anos, se fosse 13 anos no porte de Jesus, 13 anos a alma daquele menino de 13 anos, que diz para o seu pai de criação, a sua mãe biológica ali, dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai, que está nos céus. Essa é a nossa oração, Senhor, que essa realidade se torne a realidade não só dos meus filhos, mas dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e que eles possam aprender no Senhor a dominar a alma deles, porque eu disse para eles, eu vejo quanto de mundo tem na minha alma, mas eu vejo quanto tem de mundo na alma deles também. E precisam ser salvos. Na alma. Nós precisamos ser salvos na alma, amados. Esse Pai, o Pai de Cristo, o Pai celestial, quando Jesus está dizendo Pai, Pater, Jesus está dizendo com muita propriedade. É com muita firmeza. Jesus está chamando Deus de Pai porque a realidade de Jesus é tratar, é chamar, é relacionar-se com Deus como Pai. Esse Pai que está atuando e governando a mente. Então, como já disse, né, que o primeiro homem a chamar Deus como Pai foi Cristo. Essa era a vida de Jesus, a sua inspiração, o seu foco, a sua determinação, fazer a vontade do Pai. Ele veio, vivia e subsistia para fazer a vontade do Pai. João capítulo 4, versículo 31, nós vemos isso, Jesus falando o seguinte, quando Jesus está com a mulher samaritana e os discípulos voltam com comida, né, e oferecendo para Jesus, não, eu já tenho uma outra comida. E eles disseram, nossa, não sabíamos, será que Jesus trouxe comida de onde? E aí Jesus disse, olha, a minha comida, não sei se é minha comida, minha bebida, mas a minha é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus era sustentado por fazer a vontade do Pai. Ele veio para isso, vivia para isso, e era sustentado por causa da vontade do Pai, por fazer a vontade do Pai. Pai, né? Aqui em Mateus, essa palavra, essa expressão, aqui em Mateus é um marco, um novo tempo em direção ao propósito eterno de Deus. Uma só família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus Cristo. Daqui por diante, todo filho de Deus teria a imagem, a referência, o modelo, o padrão a ser seguido para aqueles que querem agradar a Deus, fazer a sua vontade. Jesus é a grande revelação das Escrituras, a realidade única, genuína e necessária para a glorificação do Pai. Amados, a filiação e o sacerdócio do povo de Deus até a consumação dos séculos. Então, Jesus é essa inspiração. Mas, para isso, entendamos que os filhos de Deus,
que os filhos, que filhos de Deus, que é o nosso Pai, são gerados por Ele mesmo. Filhos de Deus, quem gera é Deus, pois Ele é Pai. Só pode ser Pai quem gera. Então Deus gerou os seus filhos, mas o sacerdócio, amados, o sacerdócio, essa questão da filiação e do sacerdócio que permeia a Bíblia toda. Filiação porque fomos escolhidos, porque fomos renascidos, porque fomos tocados. Mas o sacerdócio é serviço. O sacerdócio é serviço, que só será possível se a nossa alma for salva de nós mesmos, do mundo, do diabo, para uso exclusivo de Deus, para a sua glória. Amém, amados? De fato, como filhos de Deus, fomos alcançados, abençoados, tocados pelo Senhor, o nosso espírito salvo, o nosso corpo vai ser salvo, mas e a nossa alma? Tem tantos versículos, E eu fui ler. Na verdade, eu fiz uma busca dos versículos só no Novo Testamento a respeito da questão da alma, para nós lermos alguns versículos e entendermos essa questão da necessidade da salvação, porque se nós estamos falando de vontade de Deus e necessidade, uma das grandes necessidades que nós temos na vida espiritual é de que a nossa alma seja salva. Que a nossa alma seja salva, queridos. Então vamos lá. Tratando essa questão de salvar a alma. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 9. Já é um texto bem conhecido dos irmãos. Alcançando o fim da vossa fé. A salvação de quê? Das vossas almas. Alcançando o fim da vossa fé. Amados, alcançando o fim da nossa fé. A fé que nos leva a obedecer. Fé essa, bíblica, que não é o poder para fazer coisas. A fé bíblica não é como a religião ensina que a fé é o poder de materializar as coisas. Se você tiver fé, vai acontecer. Se você tiver fé, você vai ganhar. Se você tiver fé, você vai receber. Fé bíblica não é para materializar. A fé bíblica não é para fazer as coisas acontecer. A fé bíblica não é para trazer existência às coisas que não existem, como a fé de Deus, que tem o poder, pela sua palavra, de trazer à existência as coisas que não existem. Amados, a fé bíblica é a disposição dos filhos de Deus em obedecer a Deus. Pois o fim da vossa fé é a salvação das vossas almas. Porque se a nossa alma não for salva, amados, nós não teremos experiências espirituais. Nós não teremos o caminho da maturidade, amados. Como é que podemos falar em maturidade? Em pessoas mais responsáveis, em pessoas mais centradas, em pessoas mais santas, separadas. Separadas, como nós temos exemplo na Bíblia e como nós temos exemplo de irmãos do passado. Irmãos santos, mulheres santas, que não têm apego com as coisas do mundo, que não têm ligação com Satanás, amados. Que não pecam, mas não vivem no pecado, não são amigos dos prazeres, não são amigos deste mundo. Não, amados. Povo de Deus, filhos de Deus, presta atenção, meu querido, como é que estão as nossas almas? Qual tem sido a nossa atração? O que tem nos ganho diariamente? O que é que os nossos olhos são atraídos? O que a gente está gostando de ouvir? Porque tudo está indo para a alma. É aqui, amados. As coisas acontecem aqui. É a visão, a audição, paladar,
olfato, tato, tudo vai para a alma. E eu disse, conversando com eles, eu disse o seguinte: na minha infância, infelizmente, como disse, meus pais não tinham realidade espiritual, eram religiosos. E eles não se preocupavam com os amigos, entre aspas, que andavam comigo. Eles não questionavam. Eles não questionavam essa questão de namoro, de ficar, porque eu já vivia... Não, não sou tão... Estou com 49, mas na minha época já tinha esse negócio de ficar brincando de beijo, abraço, aperto de mão. E aí, para eles era normal, mas não era normal. Não era normal. Não era normal expor um menino de 10, 11, 12 anos com esse conceito, no mundo, no meio dos meus familiares, os meus tios, dizendo de que já era mocinho e que já tinha que começar a namorar, de que tinha que começar a ter as experiências. Dentro de casa, não pelos meus pais, mas irmão mais velho, os outros amigos, trazendo pornografia para dentro de casa, colocando pornografia na mão de crianças de 10, 11 anos. Isso é satanismo, isso é perturbador, isso é destruidor. Amados, que volume é esse? Que quantidade é essa? Que escuridão é essa? Que trevas são essas que tem dentro da nossa alma? Ou será que só eu fui atacado? Será que só eu fui violentado na minha alma com esses tipos de informações, de ter, de ganhar, de fazer o que quer e de ter prazer? Queridos, aos filhos de Deus, este padrão não existe. Aos filhos de Deus, o chamamento do Senhor, o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma, esse caminho da maturidade, as experiências não podem ser, as experiências marcantes não podem ser as experiências carnais. Porque quantas experiências carnais marcaram aqui homens e mulheres, ou tem marcado na história no mundo. Quantos meninos, quantas meninas no passado que hoje são homens e mulheres pervertidos, doentes, porque as vossas almas, as suas almas, foram almas feridas, machucadas, violentadas. Queridos, precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. E Deus está disposto, sempre esteve. Nós precisamos que a nossa alma seja saturada pela palavra de Deus. Eu estava comentando esses dias de uma expressão que eu ouvi, de que a palavra de Deus, nós precisamos dela como aquela agulha, uma agulha gelada de aço, penetrando no crânio, tocando na nossa alma, tocando no cérebro, para mexer com as nossas estruturas. Para mexer com as nossas estruturas, amados. Porque senão a gente pouco vai experimentar das questões espirituais, das realidades espirituais, porque a nossa alma está saturada de anseios, de desejos, de inclinações para o mundo, para a carne, para as coisas malignas e pouco para o Senhor. Por quê? Porque nossa alma está vazia, nossa alma não está sendo tratada, não está sendo salva. Amados, mas todos os dias que sentamos aqui, temos a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor, de qualquer irmão que lê a palavra, dessa palavra tocar em casa, na leitura, na meditação, da nossa alma começar a ser tratada cada vez mais, e a nossa oração é que o Senhor realize este milagre na nossa vida, amados. Milagre da salvação da nossa alma, porque salvar o nosso espírito, Deus não tem problema nenhum, porque é atuação direta, exclusiva dele. O nosso corpo daqui a pouco vai se revestir da incorruptibilidade, porque Deus, mas é a nossa alma. E essa disposição, como é que a gente vive? Saindo daqui, nós vamos fazer o quê? E amanhã? E durante a semana? Como tem sido o nosso comportamento? Será que nós estamos como em Josué capítulo 1, versículo 8, que o Senhor está dizendo para Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado
de fazer tudo quanto nele está escrito. Amados, pronto, acabou. Então, os jovens, né, meia-idade, os anciãos, é o seguinte: não é fazer a nossa vontade, não é fazer a vontade da minha carne, não é fazer a vontade do mundo. Não é fazer a vontade do mundo. Que nós estávamos conversando hoje, eles foram ver lá uns cursos, né, no Rotary Club, né, eles voltaram conversando e falando dos cursos, vários cursos, tá, eu falei, calma, vamos conversar. Tá vendo? Até agora falava-se de fazer curso, né? De estudar, estão estudando. Mas foi lá ouvir uma palestra e parece que a palestra mexeu e não só com eles, com todos. Aí o Pedro até usou a expressão, pai, é marketing, né, pai? Eu falei, é marketing. A gente tem que tomar cuidado. Porque nós não tínhamos, mas parece que vai para alguns lugares e nós somos instigados. Nós somos tocados na nossa alma. E o que não era necessidade, começa a ter necessidade agora. Não é isso que a mídia faz? Não é isso que a propaganda faz? Você está lá, desprotegido, desguarnecido, a sua mente voando, e a televisão, e a mídia, e fazendo proposta, e é mais um produto, e esse agora é o melhor de todos, melhor do que o que você tem. E aí, uma necessidade que você não tinha, agora parece que eles criam uma necessidade, e agora você tem uma necessidade. Mas essa necessidade só vai ser satisfeita se você aplicar sua vontade em cima dessa necessidade. E agora a vontade com a sua necessidade que você não tinha, foi, amados, é esse o sistema. Não foi isso que Satanás fez no Éden? Eles tinham necessidade de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não tinham. A necessidade espiritual dos filhos de Deus não é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A necessidade dos filhos de Deus é comer da árvore da vida. E Satanás inverte as necessidades. E agora a vontade deles é uma vontade almática. O primeiro Adão é alma vivente. E o segundo Adão é espírito vivificante. O alma vivente teria que ter comido do espírito vivificante, da árvore da vida, mas ele permitiu que Satanás dominasse a mente dele. Amados, eu não sou melhor do que Adão, e nem você, pois nós somos dessa geração, dessa descendência. Nós temos herança de Adão em nós, porque somos alma vivente. Mas nós temos a herança de Cristo em nós, amados. Quem é que está crescendo? Quem é que está dominando? Quem é que está atuando e dominando a nossa mente? Se a palavra pater significa paternidade, o pater no grego é aquele que atua e governa a mente, a vontade. Se a nossa mente, se a nossa vontade não tem sido dominada por Deus, é porque em nós tem imperado a natureza adâmica e não a natureza espiritual. Em nós, amados, e parece que a maioria de nós, as nossas experiências são tão rasas, são tão terrenas, que eu não sei quantos de nós, antes da volta de Cristo, presta atenção que eu estou dizendo para os irmãos, antes da volta de Cristo, ou antes do arrebatamento, amados, eu não sei quantos de nós conseguiremos atingir e viver as experiências espirituais, que são celestiais, amados, não são terrenas. A gente parece estar moldado, concentrado, engessado, parece que nós estamos atrofiados, né? Atrofiados, amarrados nesse sistema, nesse padrão, o padrão adâmico. Tiago capítulo 1, versículo 21, amados.
Tiago, capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Amém? Amém, igreja? Por isso, rejeitando toda a imundícia. Quem tem que rejeitar aqui, amados? Nós temos que rejeitar. Irmãos, jovens, irmãos e irmãs, cujo o mundo está nas nossas mãos, o acesso. Quanto de imundícia tem hoje na televisão, no celular? Agora é toneladas e toneladas. O que tinha que comprar a revista da pornografia, agora você tem um mundo da pornografia no seu celular. E eu estou dizendo disso porque eu fui liberto pela graça de Deus. Porque como eu fui perturbado, contaminado, eu fui agredido na minha alma com essa questão, amados, eu vim sofrendo anos e anos, até convivendo com dificuldade, convivendo já na vida cristã. Né? Essa questão do olho. Amados, e o Senhor tem esse poder. A palavra, quando fala do Senhor, é essa palavra enxertada que tem o poder para salvar a nossa alma. E a gente poder dizer o seguinte: olha, eu vou dar um depoimento. O Senhor liberta. O Senhor transforma. Não tem nenhum pecado que possa dominar os filhos de Deus, se a alma deles estiver sendo enxertada pela palavra de Deus. Porque não pode, amados, não pode dizer que da mesma fonte ali estão saindo duas. Não, é uma água, amados. É só uma água. É a água do Senhor, essa água que limpa, que lava, que purifica. Por isso, rejeitando toda a imundícia, a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Vontade de Deus? Como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Como é que eu vou viver como Cristo viveu? Como é que eu vou viver esse caráter de Cristo? A pessoa de Cristo, se a palavra de Deus não está enxertada, se o próprio Cristo não está em mim, se o caráter dele não está em mim, é impossível fazer a vontade de Deus na força da carne, na força da religião. É impossível. Há uma só forma de agradar a Deus. E ele mesmo disse: aqui está o meu filho. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Sabe por que Deus tinha todo o prazer, plenitude, absoluto, satisfeito, completo? Porque Jesus fazia a vontade do seu Pai que está nos céus. É a única forma de nós satisfazermos a Deus, a única forma de agradarmos ao Senhor é quando a vontade de Deus é feita na nossa vida para glorificar a Deus. Eu tenho que aprender a dizer não. Eu tenho que olhar para as minhas mazelas, para os meus pecados, para as minhas sombras e dizer: este tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, esse tipo de vida não satisfaz a Deus, não satisfaz ao Senhor. Mateus capítulo 10. Nós vimos então 1 Pedro, Tiago capítulo 1, versículo 21. Dos 10, 15 versículos que eu tenho, que eu selecionei, e eu sei que numa outra oportunidade que o Senhor nos der, se o Senhor assim nos dirigir, eu gostaria de voltar a ler todos os versículos que eu estive lendo, meditando sobre a questão da alma. Veja bem, Mateus capítulo 10, o versículo 28. Se Jesus, no capítulo 6, começa a tratar a Deus como Pai, porque a vontade de Deus está sendo satisfeita, Ele tem a vontade de Deus nele. O versículo 28 de Mateus capítulo 10 diz o seguinte:
10, 28. E não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amados, é claro que para os filhos de Deus, a questão do inferno, mas para dizer o seguinte, para ver o que a alma tem sofrimento, a alma tem eternidade, a alma tem sentimentos, a alma tem sensações, e Jesus começa a tratar agora, como esse espírito vivificante, a questão da alma. E nós vamos ver agora o Novo Testamento todo, 1 Coríntios, quando Paulo começa a tratar com aquela igreja, uma igreja carnal que precisava ser tratada na sua alma. E Paulo diz, olha, e eu me gastarei, e ainda continuei me gastando por causa das vossas almas. A favor, em prol, as vossas almas. A alma, amados, a alma é eterna. É eterna. Para os que se perdem, condenação. Por que vocês acham? O corpo no inferno, o corpo ainda não foi para o inferno. Está dizendo que a alma, tanto a alma quanto o corpo, mas o corpo dos que morreram sem Cristo, não foi, mas estão em tormento. Estão em tormento. Por quê, amados? Porque a alma, ela decide. A alma, ela toma suas decisões, tem os seus prazeres. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ganhar o mundo inteiro fala de ganhar dos prazeres, fala de ganhar do padrão deste mundo, do padrão natural, do padrão... E nós, que eu disse para vocês, eu estou penando, eu estou sofrendo. Eu tenho dito, os filhos têm acompanhado, tenho aberto o coração com alguns irmãos, com a mentalidade de mundo, de correr atrás de coisas, de dinheiro, de fazer negociações, de viver cansado, de viver angustiado. E eu disse, eu não quero. Não, eu quero experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, amados, ela não traz peso. Não traz peso. A bênção do Senhor não é para pesar. A bênção do Senhor, quando fala que enriquece nós por completo. E não traz peso, não traz angústia. Então, queridos, a nossa alma... Deixa eu ler o último versículo, ou se possível 2 ainda, os 2 de Mateus, né? Mateus 10, 28, nós lemos 11, 29. Capítulo 11, versículo 29. Que Jesus está dizendo, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Amém, queridos? Alma tranquila, alma descansada, pois essa não é a minha realidade. Mas eu estou experimentando. Falar para vocês que hoje eu sou essa alma tranquila, mas o Senhor tem ganho em nossos corações, pois o ambiente dentro de casa é outro, a comunhão dentro de casa é outra, a conversa dentro de casa tem sido outra, os padrões, eu tenho falado para eles, a gente tem conversado e dito realmente isso, a questão do legado. Não se preocupem, estão estudando, vão estudar, conhecimento, mas acima de tudo, que amanhã ou depois, que vocês sejam aprovados pelo Senhor. Acima de tudo,
como Paulo disse para Tiago, procura, Tiago, apresentar-te aprovado a Deus, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Obreiro, amados, é aquele que corta reto, é aquele que aprendeu a fazer a coisa no padrão de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que faz a coisa de maneira inteira, íntegra, verdadeira, santa, que sabe respeitar, que sabe honrar, que não é dominado pelas coisas do mundo, não é dominado pelos desejos. Falei, olha a escola de vocês, isso não é um canteiro. A escola que vocês estudam, isso não é um canteiro de malignidade. Vê lá os amigos, os companheiros de sala, meninas e meninos. Quantos meninos e meninas santos tem lá na escola de vocês? Olha as conversas. Olha no período do recreio ou do intervalo, né? No recreio antigo, né? Falei, olha lá. E aí a gente ouvindo esses dias, e o César Conegrião, o irmão César Conegrião, disse o seguinte, para vocês saberem com quem vocês podem se relacionar na escola, é o seguinte, vocês vão lá falar de Deus para os amigos de sala e as amigas de sala. Quem for receptivo, esse é o amigo e amiga que você deve caminhar. Se eles não forem receptivos à palavra de Deus, separa, distancia deles. Não vai tratá-los mal, não vai tratá-los com desdém. E aí, se precisar ficar isolado todos os dias, vai ficar isolado. Porque o que eles têm me falado e o que a gente tem visto nas escolas, meninos de 8, 10, meninas, são malignos. Malignos. Adão, puramente Adão. Oh, queridos, em nome de Jesus. E Jesus está dizendo, vinde a mim. Qual que é a forma de tranquilizar? Qual é a forma da nossa alma? Por que a alma, queridos? Por que a alma? Porque ali é que estão sensações, sentimentos. Inclusive fui ver a alma, que é psuche, né? No grego, é o lugar dos sentimentos, dos desejos, das afeições e das aversões. Espera aí. Se é aí que reside sentimentos, desejos, vontades, e se eles, as crianças, os jovens, não estiverem inteiros, com as suas almas salvas com relação à vontade de Deus, qual vai ser o comportamento? Qual vai ser a conversa deles? Qual tem sido a nossa conversa? Quais são os teus programas prediletos? Quais são as tuas leituras prediletas? Sabrina? É antiga também. Né? Não, hoje já é, né? Aquelas revistas mais... Eu nem sei o nome da revista, Veja, ou aquelas revistas das modas. Qual tem sido as leituras? Porque é o seguinte, amados. Onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Só que coração é o seguinte, presta atenção. O que o coração decide? O coração não decide. O coração, na verdade, quem decide a alma, né? O coração, na verdade, essa questão do coração, quando a Bíblia está dizendo onde estiver o teu coração, é essa questão poética. Onde é que a sua alma? Onde é que você tem colocado? Onde está seu maior tesouro? Onde é que você tem mais desejo? Onde é que você tem mais vontade? Então é o seguinte, se os nossos desejos, as nossas vontades, e a gente anda perturbado, inquieto com este mundo, com as coisas, com a agitação, é sinônimo e é sinal que nós precisamos diante do Senhor e orar, Senhor, satura a minha alma com a Tua palavra, para que eu possa experimentar o prazer de ser filho de Deus aqui, amados. A salvação da alma
é para esses dias. É para esses dias, porque na eternidade, queridos, lá nós teremos a plenitude, mas para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é para agora, é para esses dias. Inaceitável dizer que não, vai assim mesmo, a gente vai empurrando com a barriga e lá vai ser pleno, absolutamente. O Senhor tem chamado um povo para a santificação. O Senhor tem chamado um povo para a separação. O Senhor tem chamado um povo para que as vossas almas sejam tocadas, salvas, porque, amados, o Senhor ainda espera muito da sua igreja em Cristo. Porque a noiva hoje, a noiva não está vivendo no padrão de Cristo. O padrão que Deus disse, olha, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu acredito que um dia, a um seleto grupo, o Senhor vai dizer, olha, eu vou recolhê-la, eu vou tirá-la do mundo, porque eu estou tendo prazer nesta minha igreja. Queridos, eu gostaria muito, eu tenho orado ao Senhor, eu gostaria de experimentar essa realidade, na qual muitos filhos de Deus já experimentaram. E muitos filhos de Deus estão experimentando. E muitos filhos de Deus estão distantes dessa realidade. E que o Senhor nos ajude. Para encerrar, Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém? De onde procedem? Essa questão do coração. Percebe coração? Percebe alma? Pensamento? Jesus está dizendo o seguinte, é desta forma que se ama a Deus. Ele é o exemplo. Amarás o Senhor teu Deus. De que forma? Completa. É parcial? É fragmentada? É particulada? Não, amados. De todo o teu coração, de toda a tua alma. Mas como de toda a minha alma? Para amar a Deus de toda a alma precisa estar salva. E nós vamos ver outros versículos da alma purificada, da alma tratada, da alma que está sendo ganha pelo Senhor, de conservar, depois fala de conservação da alma. Queridos, então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí, você há de convir comigo. E nós podemos ser francos e sinceros, como irmãos em Cristo, como igreja de Deus. Amados, pela história, pela vida de muitos irmãos daqui, da palavra, que estão, da história de muitos irmãos do passado, ou alguns irmãos do presente, que estão vivendo de maneira inteira, absoluta, literalmente sendo decapitados, mortos. Irmãos, nós estamos muito longe de muita realidade espiritual, mas sem peso, sem desespero, ou não sei se deveria bater um desespero, não desesperança, mas um desespero, uma angústia, e dizer o seguinte, Deus, não, realmente, porque no meu coração tem sido isso. Eu já falei para os irmãos, eu digo direto com eles, está vendo? Olha a palavra que foi ministrada hoje. Todas as vezes que a gente vem aqui no sábado e no domingo, e eu falo para eles, tem como ficar em paz? Só na paz do Senhor, porque na paz da alma não dá para ficar em paz. Porque a minha alma é tocada, o meu espírito, recebendo do Espírito e olhando para a minha alma e dizendo, Jesus, como é que eu estou longe disso aqui? Como é que eu não estou percebendo? Como é que meus olhos não se abriram para essa verdade, para essa realidade? Então, queridos, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Eu até escrevi aqui, alma com exclusividade para Deus. Corpo, alma, espírito, pensamento, coração, exclusivos do Senhor. Amém? Amém. Jovens, senhor, senhoras, exclusividade do Senhor. Não, mas o cabelo, o corpo, quem sabe a roupa, quem sabe um pensamentinho só. Nada. O Senhor não negocia os seus filhos com ninguém e com nada. Se existe um Pai zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus, não sei nem se entra essa expressão ciumento, né? Tem na Bíblia, né? Mas para dizer que é o seguinte, o diabo disser o seguinte, só o cabelo, não toca. Não, mas só essa noite, absolutamente, Deus não negocia a separação, a santidade, a pureza, a integridade dos seus filhos aqui na terra. Filhos de Deus têm o caráter de Deus. Tem o caráter de Deus. E o caráter de Deus, amados, é o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é um caráter puro, santo, intocável. Não tem sujeira, não tem negociação, não tem nada do diabo, não tem nada do mundo, não tem nada de Adão. Esse segundo Adão não é carnal, é espiritual. O tempo, pequeno tempo de passagem aqui, foi um tempo de passagem com qualidade. O segundo Adão não tem comportamento do primeiro Adão. O primeiro Adão é luxento. O primeiro Adão, o negócio dele é luxo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem tragar. Então, veja bem, aí está o nosso grande inimigo, tentando ganhar a nossa alma. E esse diabo que ruge como um leão, leão não come, né? Se for carniça, são outros tipos de animais. É você quem ele quer. É a mim a quem o diabo quer. É a nós. Porque quem está morto nos seus pecados e delitos? Não. O diabo quer quem tem vida. E a vida de Deus está em nós. O diabo pode tocar no nosso espírito? Não. Mas ele pode influenciar nossa alma. Ele pode ganhar espaços. Ele pode atrapalhar a gente. Ele pode nos levar a influenciar as nossas decisões, que uma vez decidido por causa da nossa vontade, que foi implantada uma necessidade por ele mesmo. Olha aí o resultado de uma ação no Éden. Uma atitude, uma ação. Quanto tempo está durando para resolver aquela atitude de Adão e de Eva lá no Éden? Quanto tempo está durando? Não é assim conosco? Quantas vezes a gente toma decisões sem a direção, sem a vontade de Deus? E aí a gente vai levar, sabe quantos dias para resolver isso? Talvez vai levar algumas semanas. Talvez nós vamos levar meses ou anos. Ou quem sabe a gente vai ter que encontrar com o Senhor e ter que resolver aquela questão. E é só o Senhor quem vai resolver na eternidade, porque nós tomamos decisões sem a direção de Deus. Jovens, decidam pelo Senhor, senhores e senhoras, irmãos em Cristo, todos nós, vamos decidir sempre pelo Senhor e que a vontade de Deus prevaleça em nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita lá no céu. A vontade de Deus lá é plena. É por isso que lá é céu. O céu só é céu. Por quê? Porque Deus está lá.
mas acima de tudo, ou juntamente com essa presença magnífica, a vontade de Deus é feita no céu. Se a vontade de Deus for feita aqui na terra, na nossa vida, se cada um de nós, se fizermos a vontade de Deus, talvez a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, os teus pais não entendam o que está fazendo. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, você vai ficar eternamente descansado no Senhor. Não tem peso, não tem acusação, nem do diabo, nem do mundo, nem de ninguém, há aqueles filhos que são inteiros diante do Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Que o Senhor continue ministrando as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, porque nem para fazer a tua vontade a gente está conseguindo, Senhor. A tua vontade, ela é perfeita, ela é agradável. Um pouco que nós temos experimentado, para nós é bálsamo, para nós é cura. Que bom que a nossa alma tenha experimentado um pouco dessa porção, um pouco desse gotejar. Mas nós queremos avançar, nós queremos mais, não porque nós temos propósito em nós mesmos, porque é o seu propósito, é a tua vontade, é o teu querer. Ganha no Senhor, para o Senhor mesmo. E seja o Senhor glorificado cada dia mais na tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém, amados. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.